E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Você provavelmente come ovo no café da manhã achando que está fazendo algo bom para a sua saúde. Mas o que quase ninguém te conta é que, dependendo do que acompanha esse ovo no prato, o seu corpo pode estar sofrendo em silêncio. Existem combinações tão comuns que parecem inofensivas, mas estão sabotando sua digestão, seus ossos, seu colesterol e até sua memória. E o pior, muita gente só descobre isso quando já é tarde demais. No vídeo de hoje, iremos ver quais alimentos você jamais deve misturar com ovos e o porquê. Ao final do vídeo, veremos alimentos que são uma boa mistura com ovos. Por isso, é importante assistir este vídeo até o final. Muita gente acredita que o ovo é sempre um alimento saudável, e ele realmente pode ser. Mas o que quase ninguém sabe é que ele pode se tornar um problema sério dependendo do que você come junto com ele. O erro não está no ovo em si, mas nas combinações que fazemos no prato, principalmente no café da manhã. Isso tem afetado a saúde de milhares de pessoas com mais de 60 anos sem que elas sequer percebam. Algumas dessas combinações atrapalham a digestão, aumentam inflamações no corpo e ainda impedem que o organismo aproveite os nutrientes mais importantes, gerando sintomas que vão desde o cansaço até dores articulares e aumento do colesterol. É como se a pessoa estivesse se esforçando para ter uma alimentação melhor, mas por um detalhe escondido, todo o esforço se transformasse em prejuízo à saúde com o passar do tempo. Um exemplo clássico é o pão branco, que muita gente consome com ovos desde a juventude, mas que infelizmente se transforma em um vilão invisível para quem está na terceira idade. O pão branco é feito com farinha refinada, que entra na corrente sanguínea quase como açúcar puro, causando picos de glicose que inflamam o organismo e aumentam o risco de diabetes, dores nas articulações e até problemas cardiovasculares. Esse tipo de pico de açúcar, quando se repete com frequência, desgasta o pâncreas, força o fígado e torna o sangue mais propenso a desenvolver placas de gordura, algo extremamente perigoso para quem já tem idade avançada. Maria, de 72 anos, fazia exatamente essa combinação todos os dias, ovos mexidos com pão branco e café. Com o tempo, ela começou a sentir um cansaço que não passava. Os pés começaram a inchar, e os exames mostraram alterações no colesterol e na glicose. Depois que ela trocou o pão branco por uma versão integral de verdade, com grãos e fibras, sua disposição aumentou, o inchaço reduziu e os índices voltaram ao normal. Outro erro muito comum está na combinação de ovos com soja, principalmente o leite de soja, que muitas pessoas acreditam ser uma alternativa saudável ao leite tradicional. A soja contém fitatos, substâncias que reduzem a absorção de minerais essenciais como o ferro e o zinco, que são fundamentais para a imunidade, a disposição e a saúde do sangue. Carlos, com 68 anos, achava que estava fazendo uma escolha inteligente ao tomar leite de soja com ovos no café da manhã. Pouco tempo depois, ele começou a sentir um cansaço constante e sem motivo aparente, e os exames mostraram deficiência de ferro, algo que nunca tinha ocorrido antes. Quando ele separou o consumo da soja para outro horário do dia, os níveis de ferro voltaram ao normal, e a disposição melhorou rapidamente. Outro hábito perigoso é o consumo de ovos com chá, especialmente o chá preto e o chá verde, que muitas pessoas tomam acreditando que vão acelerar o metabolismo ou ajudar na digestão. Esses chás são ricos em taninos, que prejudicam a absorção de nutrientes e ainda dificultam a digestão quando consumidos com proteínas como os ovos. Além disso, essa combinação pode provocar desconfortos no estômago, sensação de peso, gases e até náuseas leves, especialmente em quem já tem o sistema digestivo mais sensível. Para evitar esse problema, basta tomar o chá pelo menos 1 hora antes ou depois da refeição com ovos, garantindo que o organismo consiga digerir e absorver os nutrientes corretamente. Outro erro frequente é o consumo de ovos com pão de alho, algo muito comum em cafés da manhã reforçados ou mesmo em lanches improvisados. O problema não está no alho em si, que é saudável, mas na forma como ele é preparado dentro do pão, geralmente exposto a temperaturas altas que alteram suas propriedades. Nessas condições, o alho pode reagir com certas proteínas do ovo e interferir na absorção da vitamina B12, essencial para o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso.
Lena, de 74 anos, preparava pão de alho caseiro e comia com ovos cozidos, achando que estava se alimentando bem e comendo coisas naturais. Depois de alguns meses, sentindo tonturas e esquecendo coisas simples, ela descobriu que os níveis de vitamina B12 estavam muito baixos. A solução foi simples. Ela passou a consumir o ovo em outras refeições e reservou o pão de alho para dias separados. Com isso, sua memória e concentração melhoraram. Mais um erro silencioso acontece quando combinamos ovos com frutas cítricas como laranja, abacaxi e tangerina, que muitas vezes são transformadas em sucos. Essas frutas são muito ácidas e, quando consumidas junto com proteínas, tornam o processo digestivo mais lento, favorecendo a fermentação e a produção de gases. Patrícia, de 70 anos, sempre tomava suco de laranja com ovos mexidos no café da manhã, acreditando que estava fazendo algo natural e saudável. Com o tempo, ela passou a sentir um peso no estômago, azia e sensação de estufamento que atrapalhavam seu bem-estar ao longo do dia. Ao mudar o suco para o meio da manhã, longe da refeição principal, os sintomas desapareceram completamente e ela voltou a se sentir leve e disposta. A última combinação que muita gente ainda faz sem saber os riscos é a mistura de ovos com banana, especialmente em receitas como panquecas ou bolo simples. A banana é um alimento saudável e nutritivo, mas tem uma digestão muito rápida, enquanto o ovo demora mais para ser processado pelo organismo. Quando consumidos juntos, os dois alimentos entram em conflito dentro do estômago, gerando fermentação, gases e desconfortos que muitas vezes são atribuídos a outras causas. Roberto, de 69 anos, comia panqueca de banana com ovo todas as manhãs, achando que estava comendo algo leve e energético. Depois de um tempo sofrendo com estufamento, gases e sensação de mal-estar, decidiu testar separar os alimentos, comendo a banana em outro horário. A diferença foi imediata, e ele percebeu como um detalhe tão pequeno estava afetando tanto o seu dia a dia e sua disposição. Essas combinações erradas são mais comuns do que parecem, e muitas vezes são passadas de geração para geração como hábitos normais. Mas o corpo muda com o tempo, e o que funcionava aos 30 pode ser prejudicial aos 60 ou 80, especialmente quando falamos de digestão, inflamação e metabolismo. A boa notícia é que, com pequenos ajustes no café da manhã, é possível melhorar a saúde de forma impressionante e sentir os resultados em pouco tempo. Evitar essas misturas perigosas não significa deixar de comer o que você gosta, mas aprender a combinar os alimentos de forma inteligente e respeitando o ritmo do seu corpo. O segredo está na simplicidade, entender como seu organismo funciona, escolher combinações mais harmônicas e observar com atenção as respostas do seu corpo. Os ovos continuam sendo uma excelente opção de alimento, mas merecem ser combinados com atenção para que seus benefícios não sejam desperdiçados. A partir do momento em que você evita as misturas erradas e passa a fazer escolhas mais conscientes, o café da manhã deixa de ser um problema e se torna parte da sua recuperação e do seu bem-estar. Com o passar da idade, cada refeição é uma oportunidade de cuidar da saúde, fortalecer o organismo e viver com mais qualidade. E quando você sabe o que está fazendo, cada garfada se transforma em um passo rumo à vitalidade, à leveza e à autonomia que todos nós buscamos manter ao longo dos anos. Se essas mudanças parecerem pequenas, lembre-se de que são justamente os detalhes simples do dia a dia que têm o poder de transformar vidas. Alimentar-se com consciência é um gesto de autocuidado e respeito ao corpo que te acompanha há décadas e que ainda pode te oferecer muito mais. E é exatamente por isso que, agora mais do que nunca, é hora de olhar com carinho para o que você coloca no prato e escolher com sabedoria o que vai continuar te fazendo bem. Agora que você já entendeu quais combinações devem ser evitadas com os ovos, é hora de conhecer as combinações que realmente ajudam o corpo a funcionar melhor, trazendo benefícios concretos para a saúde. Enquanto algumas misturas atrapalham a digestão, outras podem potencializar os nutrientes dos ovos, melhorar a disposição e até fortalecer órgãos como o coração, o cérebro e os ossos. Tudo começa com a escolha certa dos alimentos que vão no mesmo prato, porque o corpo tem mais facilidade de aproveitar as vitaminas e minerais quando os ingredientes certos se encontram. Uma das combinações mais poderosas para quem quer manter a saúde dos olhos é a junção de ovos com abóbora.
2 alimentos simples, acessíveis e incrivelmente nutritivos. A gema do ovo é rica em luteína e zeaxantina, 2 antioxidantes que ajudam a proteger a retina contra os danos causados pelo tempo, pela luz e pelo estresse oxidativo. A abóbora, por outro lado, é uma excelente fonte de beta-caroteno que o corpo transforma em vitamina A, essencial para manter a visão nítida e prevenir a degeneração macular. Quando esses 2 alimentos são consumidos juntos, seus nutrientes se complementam e são absorvidos com mais eficiência, potencializando os efeitos protetores sobre os olhos. Uma forma deliciosa de aproveitar essa combinação é preparar uma sopa de abóbora cremosa e colocar fatias de ovo cozido por cima, criando um prato leve, saboroso e funcional. Esse tipo de refeição não só nutre como aquece o corpo e ainda é de fácil digestão, ideal para o jantar ou para dias em que a disposição está mais baixa. Outra combinação muito indicada para fortalecer os ossos e os músculos é a união de ovos com queijos brancos, como ricota e minas frescal, especialmente em fases da vida em que o corpo precisa de mais suporte. O cálcio presente no queijo é melhor absorvido quando combinado com a vitamina D dos ovos, formando uma dupla poderosa para manter a estrutura óssea firme e resistente. Além disso, ambos os alimentos fornecem proteínas de alta qualidade, que são fundamentais para preservar a massa muscular, algo essencial para a mobilidade e o equilíbrio na terceira idade. Uma dica prática para o dia a dia é fazer ovos mexidos com pedaços de queijo branco, uma refeição simples que pode ser feita rapidamente e ainda oferece grande valor nutricional. Essa combinação ajuda a prevenir quedas, dores articulares e até fraqueza muscular, problemas comuns que podem ser evitados com um cuidado maior na alimentação. A terceira combinação inteligente é de ovos com maçã, que além de ajudar na digestão, também contribui para melhorar a absorção do ferro presente nos ovos. A maçã é rica em fibras solúveis, principalmente a pectina, que regula o intestino, reduz o colesterol ruim e equilibra a flora intestinal, favorecendo o aproveitamento dos nutrientes. Essa união ajuda a manter os níveis de energia mais estáveis ao longo do dia, além de contribuir na prevenção da anemia, que é bastante comum após os 60 anos. Uma sugestão saborosa e leve é preparar uma salada fria com ovo cozido, maçã picada e um toque de iogurte natural, azeite e folhas verdes como alface ou rúcula. Essa opção refrescante combina o sabor suave do ovo com um leve adocicado da maçã, criando uma refeição equilibrada e muito nutritiva para qualquer horário do dia. Mas os benefícios dos ovos não param nas combinações certas, porque o modo de preparo também faz uma enorme diferença na forma como o organismo aproveita os seus nutrientes. Ao contrário do que muita gente acredita, comer ovos crus não é uma boa ideia, especialmente para quem está com a imunidade mais sensível. O ovo cru oferece menor absorção de proteína e ainda carrega o risco de contaminação por salmonela, uma bactéria que pode causar vômitos, diarreia e, em casos mais graves, até internações. Para evitar esses riscos, o ideal é cozinhar os ovos por cerca de 10 minutos após a água começar a ferver, tempo suficiente para eliminar bactérias sem perder nutrientes importantes. É importante evitar cozinhar demais, porque quando a gema fica esverdeada ou escurecida, isso é sinal de oxidação e perda de qualidade nutricional. No caso dos ovos mexidos, o segredo está em usar fogo baixo, uma boa frigideira antiaderente e um pouco de azeite ou manteiga, mexendo devagar até atingir uma textura cremosa. Dessa forma, os ovos mantêm seu sabor, sua leveza e seus nutrientes, tornando-se mais fáceis de digerir e mais agradáveis ao paladar, mesmo para quem tem dificuldades na mastigação. Já para quem gosta de ovos fritos, o ideal é fugir dos óleos refinados e optar por gorduras mais saudáveis, como o azeite de oliva ou o óleo de coco, sempre usando pouca quantidade e fritando em fogo baixo. Esse cuidado evita a formação de compostos prejudiciais à saúde, como os produtos de oxidação lipídica, que aumentam os processos inflamatórios no organismo. A forma de preparar os ovos, quando bem feita, transforma esse alimento comum em um verdadeiro remédio natural, cheio de benefícios e sem efeitos colaterais. Mas além do preparo, outro ponto essencial é a frequência com que os ovos são consumidos, pois mesmo os alimentos mais saudáveis
devem ser consumidos com equilíbrio. Para a maioria das pessoas idosas, consumir de 1 a 2 ovos por dia é considerado seguro e benéfico, desde que a alimentação geral seja equilibrada e sem excesso de gordura animal. Caso a pessoa já tenha problemas no fígado ou colesterol muito alto, é importante ajustar essa quantidade com a orientação de um profissional de saúde. Observar como o corpo reage ao consumo dos ovos é uma forma de entender melhor os próprios limites e fazer escolhas mais acertadas todos os dias. Além da quantidade, a qualidade dos ovos também é fundamental, porque nem todos os ovos são iguais em valor nutricional e segurança para o organismo. Os ovos caipiras ou orgânicos, de galinhas criadas soltas e alimentadas com ração natural, contêm mais ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes naturais. Já os ovos de granja muitas vezes têm menor valor nutricional e podem conter resíduos de antibióticos e hormônios usados nas criações intensivas. Dar preferência aos ovos de melhor qualidade é uma atitude que protege o corpo de substâncias tóxicas e ainda garante mais nutrientes por cada porção consumida. Outro benefício pouco falado é o impacto positivo dos ovos na função cerebral, especialmente por causa da colina, um nutriente presente na gema. A colina é essencial para a produção de neurotransmissores que ajudam na memória, no raciocínio e na prevenção de falhas cognitivas associadas ao envelhecimento. Incluir ovos na alimentação diária pode ajudar a manter a mente mais ativa, reduzir o esquecimento e dar mais clareza nos pensamentos ao longo do tempo. Esse efeito é ainda mais forte quando os ovos são combinados com vegetais verdes escuros e frutas vermelhas, criando uma base alimentar rica em antioxidantes e anti-inflamatórios. Também vale lembrar que os ovos são aliados poderosos no controle de peso, já que sua proteína proporciona uma sensação prolongada de saciedade. Comer ovos no café da manhã pode reduzir a fome ao longo do dia, evitando beliscos e excessos que dificultam o controle da glicemia e do peso. Isso é especialmente útil para idosos que enfrentam ansiedade alimentar, compulsões ou que estão tentando manter um peso mais saudável sem abrir mão do prazer de comer. Por fim, vale destacar que o ovo é um alimento extremamente versátil, fácil de preparar, combinar e adaptar para diferentes horários e gostos. Ele pode ser usado em pratos doces ou salgados, servido em sopas, saladas, panquecas ou simplesmente cozido, o que facilita a inclusão em qualquer rotina alimentar. Essa versatilidade é uma grande vantagem, especialmente para quem tem limitações de digestão, mastigação ou tempo na cozinha, pois o ovo resolve tudo de forma prática e rápida, quando preparado com cuidado, consumido na frequência adequada e combinado com os alimentos certos. O ovo deixa de ser apenas um ingrediente comum e se torna um aliado valioso da saúde. Essa transformação começa com o conhecimento e se completa com a atitude diária de cuidar do próprio corpo com carinho, atenção e escolhas inteligentes.